Você acha que a democracia é capaz de atender aos interesses públicos? Ou, pensando de outra maneira, você acha que a democracia, enquanto modo de organização política, modo de organização das instituições, é capaz de atender às demandas da sociedade? Ou a democracia é capaz de cumprir as suas próprias promessas? Tá? Essa é uma questão fundamental. Então, sempre quando a gente discute política, tá, uma palavra tão demonizada se torna até pejorativo dizer que algo é político, tá? Dizer que, por exemplo, os esforços da pandemia estão sendo sabotados por política. Okay? Toda essa ideia traz de fundo, se a gente está falando de política democrática, okay? Que quanto mais político algo se torna, menos eficiente isso é. Só que, por outro lado, a gente tem democracia como a referência de algo positivo. Tá? Fui pegar um sorvete, por exemplo, esse final de semana e é, a, a sorveteira, tipo aqueles gelatos, sabe? Falou, não, olha, leva o chocolate belga porque ele é mais democrático. Okay? Então, como que a gente consegue ter ao mesmo tempo uma contradição entre, por um lado, política é sinônimo de ineficiência e, por outro, dizer que coisas democráticas são sinônimos de algo consensual, okay? Algo que não tem erro, e como isso funciona ao mesmo tempo. E por que, então, quando a gente junta política democrática, a gente não consegue entender isso como algo efetivo? Okay? Essa é a discussão que a gente vai fazer aqui nos próximos minutos, utilizando um teórico das elites, tá? Um britânico chamado Harvey Williams. Okay? Bom, o Wright Mills, que eu discuti no vídeo passado, ele está discutindo a partir da sociedade americana dos anos 50 para os anos 60. Tá? O Wright Mills ele morre muito novo, é uma das vidas mais intensas das ciências sociais. Ele morre com 45 anos, em 62. Então, ele é visto, inclusive, como um dos... tipo, o João Batista das ciências sociais dos anos 60. Tá? Agora, o Harvey Williams vai discutir uma teoria crítica das elites a partir dos anos 90. O livro que a gente vai usar como base aqui é um livro publicado em 2006. Okay? Bom, concordando com o Wright Mills, ele vai pensar o seguinte: as sociedades democráticas que possuem uma elite do poder, tá? Elas também são um evento historicamente recente. Então, discordando dos clássicos da teoria das elites, que pensam que a história da humanidade é a história da sucessão das elites, como elites ascendem e como elites são derrubadas. Tá? O Pareto vai fazer a tipologia das elites dos leões e das raposas, ok? E ele vai discordar, por exemplo, do marxismo, a questão da luta de classes, inclusive porque ele considera que na real não tem classe, na real são elites. Tá? Enfim, essa discussão que é a base das teorias clássicas, okay? O Harvey Williams vai concordar com o Wright Mills, dizer que esse processo ele é próprio da modernidade e é historicamente recente. Ele vai pensar, inclusive, a questão a partir dos anos 90, okay? Pós-Muro de Berlim, pós fim da bipolarização e com o amadurecimento da democracia pós tudo que rolou anos 60, anos 70, tá? Novas demandas, novos atores, novos movimentos sociais. Por outro lado, você tem o choque dos anos 80, tá? E como isso, a partir dos anos 90, vai ser equacionado nos anos 2000, tá? Em contexto de globalização e no contexto de novas realidades para o Estado e para a sociedade. Okay? Bom, o Harvey Williams também vai destacar três elites, okay? Diferentes das elites do Wright Mills. As três elites dele são, em primeiro lugar, a elite política, segundo, as elites profissionais e terceiro, as elites financeiras e corporativas. Okay? Então, ele retira as elites militares desse jogo. Okay? Bom, ele vai pensar que nas mudanças que vão acontecer a partir da segunda metade do século XX, as mudanças principalmente na maneira como o mercado de trabalho se organiza e a maneira como o mundo corporativo vai se tornar cada vez mais financeiro, cada vez mais pautado pelo mundo das bolsas de valores, dos fluxos de capitais, que isso vai produzir mudanças extremamente significativas nas sociedades. Bom, ele concorda com o Wright Mills com o pressuposto básico, tá? Que são as mudanças na paisagem institucional. Então, ele também entende que as mudanças nas instituições são fundamentais para entender o poder dessas novas elites. Porém, e aí
aqui está o ponto mais interessante que eu gostaria de trazer o Havel-Williams para vocês, é que ele acrescenta dois aspectos como fundamentais para a consolidação das elites. Em primeiro lugar, o dinheiro. Quem tem o poder dos cofres e como esse dinheiro é especificamente manipulado em seus fluxos. Tá? Não necessariamente na acumulação e na posse, mas na maneira como os fluxos de capital são direcionados. Segundo, a linguagem. E aqui eu acho que é uma das partes mais interessantes e inovadoras do Havel-Williams. Bom, ele vai colocar que a partir dos anos 90 nós temos a ascensão de uma elite que é diferente das grandes elites empresariais até então, tá? Os grandes magnatas, os capitães da indústria. Ele vai pensar que é um novo perfil de elite que não se parece nem com as elites burocráticas, muito menos com a dessas figuras. Tá? Imagina, por exemplo, a figura de um Ford, esses grandes industriais, mas são os operadores anônimos das corretoras do mercado financeiro, que aquelas figuras sem rosto, mas que são tem nas suas mãos um fluxo de bilhões todos os dias, tá? E que com um toque de botões, com telefones, com computadores, giram a economia mundial e tem o poder de determinar a política e a sociedade sem qualquer parâmetro objetivo para o resto da sociedade. Então, todo mundo concorda que o mundo opera a partir do dinheiro, mas são pouquíssimas pessoas que são capazes de explicar, por exemplo, como funciona uma taxa de câmbio. Então, nós vemos todo dia as notícias do jornal que o dólar subiu ou desceu, mas como funciona, por exemplo, o cálculo de uma taxa cambial? Ou o que é uma política cambial, o que é uma política fiscal? Então, eles operam dentro de um campo que é extremamente hermético, tá, para o restante da população, mesmo pessoas com um grande capital acadêmico, intelectual, tá, têm dificuldade de entender como esses mecanismos funcionam. Okay? Bom, fundamental aqui para a questão da linguagem, a maneira como Havel-Williams coloca. Tá? Em primeiro lugar, ele vai pensar que a base do poder dessas elites, através do uso da linguagem, está em convencer a sociedade de que não existe agora uma alternativa para o comando dessas elites. Okay? Então, a ideia da Thatcher, tá? Alguns autores chamam de totalitarismo TINA, tá? Do There is no alternative. Tá? Então, ele vai pensar como fundamental a ideia de que as elites convencem a sociedade de que não há outros mundos possíveis. Então, é a ideia da morte da utopia e dos grandes projetos. Okay? Então, a gente reduz as nossas ambições políticas e democráticas a simplesmente fazer com que pequenas coisas sejam compatíveis com a democracia que está no papel. Como, por exemplo, fazer com que leis contra a discriminação sejam efetivas e que não haja discriminação na sociedade, mas não há grandes mudanças radicais na estrutura da sociedade, a gente não é capaz de ambicionar um mundo muito diferente do que nós vivemos. Porque isso é característico do mundo e das democracias a partir dos anos 90. Bom, da questão da linguagem, o Havel-Williams vai colocar como fundamental a maneira como as elites, em primeiro lugar, usam sua linguagem no âmbito público. Então, por mais que elas falem o tempo inteiro da lógica do interesse nacional, o interesse público, os valores tradicionais e principalmente um discurso focado no esforço, no mérito, na responsabilidade, no trabalho, ok? Essas elites, na verdade, fazem tudo o que podem para manter a si mesmas no poder, e a lógica de operação das sociedades a partir do comando dessas elites são a contradição completa de todos esses discursos. Não há interesse coletivo, não há interesse muito menos nacional. E, claro, você pensar na questão dos bônus bizarros, por exemplo, então, se a gente fosse fazer uma discussão da crise de 2008, tá? Em que, por exemplo, executivos do mercado financeiro ganharam bônus milionários, tá? 7 dígitos cada um, alguns aumentaram os próprios salários no ano em que produziram uma das maiores crises da história do capitalismo, ou seja, eles foram recompensados em milhões pelo seu fracasso. Você tem uma crise gigantesca, uma bolha, eles foram salvos pelo governo e esses milhões vieram de dinheiro público. Então, onde está o discurso do esforço e do mérito, quando há, na verdade, um grande fracasso? Você tem empresas falindo, tá? Você tem o valor das ações evaporando. Okay? Bom, agora, para o Havel-Williams, ele vai ser bem simples e direto. Essas elites,
e essa linguagem operada pelas elites, elas são destruidoras de todas as aspirações democráticas das sociedades, e a linguagem e a maneira como o debate público ocorre é justamente o inverso do que seria o diálogo racional, objetivo, diversificado, plural, próprio de uma sociedade aberta. Ok? Partindo para as elites. Então, vamos destrinchar as 3 elites que o Harvey-Williams coloca. O primeiro, claro, as elites políticas. O que ele vai chamar de elite política é, fundamentalmente, o alto escalão das máquinas partidárias e funcionários também de alto escalão dos governos, como, por exemplo, presidentes de bancos centrais, agências reguladoras, área de segurança, polícias, forças armadas, etc., que ele vai colocar tudo dentro desse pacote. Okay? Agora, para o Harvey-Williams, eles agora vão ter um aspecto em comum entre eles, seja, por exemplo, o presidente de um banco público, de uma empresa pública de comunicação, etc., que é basicamente compartilhar entre si a mentalidade gerencial. Ok? Então, claro, para o Harvey-Williams já vai ficar muito claro. Aqui, as escolhas democráticas, para eles, são totalmente falsas, tá? Principalmente porque a diferença ideológica ela é praticamente nula a partir dos anos 90. Então, o que domina é um jargão gerencial, uma mentalidade gerencialista, ok? Que é compartilhada pelos membros do alto escalão dos partidos e dos altos funcionários públicos. Okay? Bom, a privatização generalizada, terceirizações, vínculos permanentes com o mercado, tudo isso tem feito com que as pessoas esperem cada vez menos dos políticos e, principalmente, acreditem menos ainda na política, porque é muito claro que o poder real do Estado e dos governantes para controlar as questões do mercado e, portanto, as questões que envolvem diretamente a nossa vida, são cada vez mais reduzidos. Então, as nossas expectativas em relação aos políticos são cada vez mais baixas, certo? Os políticos não têm muito o que propor, então o debate eleitoral se torna cada vez mais vazio, porque cada político basicamente tenta se vender como o menos político possível e o mais gerente, certo? Então, a linguagem da privatização, tá? Eu sei que muita gente vai assistir esse vídeo e está com a palavra latejando na cabeça, que é neoliberalismo. Então, já deixando claro a maneira como eu trabalho. Eu sempre uso o autor das palavras que ele próprio utiliza. Então, eu sempre tento ser mais fiel possível à maneira como o próprio autor pensa. Então, muito do que eu falo aqui são frases literais, tá, tirada do original. O Harvey-Williams é uma pena, o livro não tem tradução em português, tá? Mas eu sei que a gente está pensando em neoliberalismo, mas ele não usa essa expressão. Bom, então, a privatização, okay, tem feito com que a linguagem pública democrática tenha sido cada vez mais esvaziada, porque a gente não acredita de fato no poder das instituições políticas de mudar as questões cruciais que afetam a nossa vida. Okay? Cada vez mais, o que era próprio da política acaba sendo transferido para o aspas, livre mercado. E ele utiliza isso como o livre mercado como outra grande fábula e construção da linguagem, principalmente com essa ideia de livre. Okay? Bom, só que o Harvey-Williams ele entende que os políticos permanecem extremamente poderosos. Tá? Em primeiro lugar, para ele, eles são os condutores, os conduítes do poder. São os políticos que fazem a conexão entre todas as elites. São eles que fazem as costuras e o espaço do poder do Estado ainda é o espaço onde as elites se convergem para implementar um projeto de poder. Então, a sociedade não acredita no Estado como espaço para mudanças na sua vida, mas a elite acredita e a elite utiliza o Estado para isso, okay? Para efetivar seus interesses. Bom, agora, o segundo aspecto é que os políticos eles são fundamentais pelo uso da linguagem. Tanto a linguagem pública, como eu comentei, a questão de usar o discurso do interesse nacional, do trabalho, do esforço, etc. Só que também os políticos dominam uma dimensão da linguagem que é fundamental. Eles sabem com quem falar, como falar e quando falar.
Então, os políticos eles são fundamentais porque eles são esses conduítes, os condutores através da linguagem. Eles sabem fazer as conexões entre instituições, grupos, interesses. Os políticos têm essa habilidade, esse trânsito. Então, esse é um aspecto fundamental para o Harvey Williams, porque a classe política, a elite política permanece ainda tão poderosa. Okay? O segundo aspecto, então lembra que para o Harvey Williams, então, distinção, linguagem, segundo, dinheiro. Os políticos têm ainda um poder gigantesco. A elite política tem a chave ainda do cofre, os cofres públicos. Os orçamentos públicos são gigantescos. Tá? Você tem no caso do governo americano, o governo da União Europeia, orçamentos na casa dos trilhões. E aqui entra então a dimensão fundamental para o Harvey Williams. É o uso da patronagem. Então, os políticos têm as agências reguladoras nas mãos ainda, assim como os funcionários públicos, e são os políticos que dominam os processos de contratação de serviços. Okay? Então, esse fluxo financeiro do Estado para o setor privado ainda é uma chave de poder fundamental que está na mão da elite política. Okay? Segundo aspecto para o Harvey Williams, e aqui eu lembro de um documentário famosíssimo, quando o 60 Minutes conseguiu fazer um programa com um ex-lobista. Tá? E o cara contou, tipo, em rede nacional, quais são todos os segredos do universo do lobby. Quais são todas as estratégias que os caras fazem para colocar os políticos no bolso, etc. Então, por exemplo, ele gastava milhões por ano com ingressos de eventos esportivos, tá? Segundo ele, por exemplo, as primeiras fileiras da NBA, da NFL, se não são artistas, são pessoas anônimas, você pode ter certeza que algum lobista passou aquele ingresso para alguém que ele queria comprar. Agora, ele coloca como o as na manga, tá? As palavras mágicas que eles conseguiam dobrar qualquer político ou funcionário público era quando ele dizia que quando o mandato acabasse, ele encontraria um emprego imediatamente no mercado, nessas empresas de consultoria, bancos, conselhos de diretores, etc. Ele dizia que isso é infalível, tá? É garantir aos políticos um mundo pós-mandato, um mundo muito mais lucrativo, tá? Dentre tantos exemplos, acho que se a gente pensar, por exemplo, com bizarramente o Eduardo Paes escapou ileso de todas as operações, tá todo mundo preso, Pezão, Cabral, etc. E o Eduardo Paes está livre, leve e solto, e talvez seja o próximo prefeito do Rio de Janeiro. A primeira coisa que ele foi fazer assim que saiu da prefeitura foi trabalhar num banco. Okay? Bom, agora, aspecto fundamental para pensar as elites e como a questão do mérito e da mobilidade social é falsa dentro das democracias contemporâneas, é o modo como as elites se auto-perpetuam através de vínculos familiares, tá? Parentes, apadrinhados, e bom, com família Bolsonaro no poder, acho que isso é autoexplicativo, tá? E por mais bizarro, por exemplo, você pensar nos Estados Unidos, família Bush, família Clinton, tá? Tantas outras dinastias políticas. Só que a gente tende a associar isso imediatamente à direita, só que isso também é extremamente comum na esquerda. Então, o trabalho do Harvey Williams é muito mais empírico que do Wright Mills. Então, ele vai pegar uma lista mesmo dentro da esquerda, tá? Como os partidos e os movimentos sociais vão passando para filhos e apadrinhados. Ok? Bom, conclusão para o Harvey Williams nesse ponto. Os links que a elite política possui com as elites financeiras, o mundo corporativo, tá? E outras elites, a maneira como o recrutamento ocorre nas famílias de elite, nas escolas, no establishment, nas universidades. Então, somando tudo isso, tá? Ele vai dizer que mesmo em uma democracia, não há possibilidade de esperar grandes mudanças na estrutura das instituições e a maneira como a sociedade está estabelecida, porque as elites não vão permitir mudanças drásticas que possibilitem uma redução do seu próprio poder. Tá? Isso é totalmente ilusório. Esperar que a elite faça mudanças altruístas, sendo que todo o projeto de poder das elites se baseia justamente em consolidar e maximizar o próprio poder. Então, para ele, as democracias são regimes ilusórios e
As elites são esse engessamento institucional que impossibilitam as democracias de alterar significativamente a composição das sociedades. Ok? Bom, aqui ele vai trazer o Robert Michels, que é um dos principais teóricos das elites. Muitos consideram o Michels o fundador da ciência política moderna, tá? E a ideia da lei de ferro das oligarquias. Aqui ele vai pensar o seguinte: mesmo a oposição, tá? Esquerda ou partidos antissistema, todos eles, a partir do momento em que de fato chegam ao poder, conseguem cadeiras no parlamento, ou mesmo conseguem de fato o poder executivo e posições mais significativas, eles se tornam então imediatamente parte da elite do poder. E com isso eles vão abandonar, em primeiro lugar, o discurso, mas segundo e fundamentalmente as suas práticas. Ou seja, a partir do momento em que eles se tornam elites, eles agem como elites. Certo? Inclusive na questão das sociabilidades. Os amigos agora vão ser das elites, as esposas vão ser amigas, os filhos vão estar nas mesmas escolas, eles vão frequentar os mesmos espaços. Então, aqui é fundamental entender então, o que significa pensar o Harvey Williams como um teórico das elites. Ele vai entender que esse espaço institucional e essas sociabilidades próprias do mundo da elite possibilitam que mesmo os mecanismos abaixo, como um sistema eleitoral, movimentos sociais, mesmo que isso produza movimentos em quem compõe as elites, a partir do momento que esses novos membros das elites chegam, eles se tornam parte do que era a elite, da maneira como a elite é. Ok? Bom, elites profissionais. Ele vai pensar que são muito mais numerosos, de fato, tá? Só que perderam muito poder. Então ele vai pensar, por exemplo, médicos, professores, engenheiros, que não é o caso brasileiro, tá? Mas, por exemplo, no caso americano, os professores, por exemplo, têm sindicatos poderosíssimos. Nos Estados Unidos, por exemplo, os carcereiros têm sindicatos poderosíssimos. Tá? Na União Europeia ainda existem resquícios dessas organizações com muito poder. Ele vai pensar que essas antigas categorias profissionais, que se baseavam em conhecimentos técnicos específicos, tá? Elas perderam significativamente o seu poder, porque agora elas são cada vez mais sujeitas a metas, a monitoramento e avaliações permanentes. Okay? Bom, quem é professor, por exemplo, sabe muito bem disso. Okay? E ele vai destacar uma nova elite profissional baseada nas novas profissões. Essas novas elites profissionais têm o seu poder baseado em garantir a entrega do produto. Okay? Essas elites, lembra que o Wright Mills, por exemplo, vai destacar o papel das classes médias burocráticas? Agora o Harvey Williams vai pegar outro grupo, que são os executivos. Tá? Essa nova categoria profissional que não detém nenhum conhecimento específico. Tá? O que eles utilizam? Eles utilizam o jargão gerencial, então volta a questão da linguagem, okay? Para garantir o direito de monitorar e controlar os outros. Okay? Então, aqui nós temos aí, acho que fundamental a ideia do aprendiz, quem lembra do programa, tá? E figuras que vieram do aprendiz, Donald Trump, o criador do programa, João Dória e Roberto Justus. Tá? O que eles são? Eles são especialistas em absolutamente nada. Agora, o que se reduz à lógica? Em dizer o que os outros devem fazer, revestindo tudo isso de um jargão gerencial. Tá? Bom, aqui ele vai pegar dois aspectos. Primeiro, a figura do consultor e a segundo, o do coach. Tá? Que não são os executivos ali todo dia, são essas figuras que vêm de fora e são muito bem pagas para dizer como as coisas devem ser feitas. E que, por exemplo, o levantamento que ele vai fazer entre 2004 e 2005 no Reino Unido, 1 bilhão de libras em dinheiro público foi gasto com consultorias privadas. Okay? Então, é um fluxo de dinheiro absurdo. Tá? E a ideia é o seguinte: o que se baseia esse conhecimento dos executivos, dos consultores, dos coaches? Tá? Em dominar as discussões, então eles dominam a linguagem, eles dominam o debate, mas para matar o debate. É a morte do uso da linguagem pública, da linguagem racional, da linguagem com significado e com conhecimento técnico, para revestir ela de jargões, argumentos evasivos, tá? Uma linguagem hermética, o falar para não dizer absolutamente nada. Então, são várias palavras em outros idiomas, principalmente o inglês. Então, o job, o briefing, tá?
criar brand, a marca. Tá? É um linguajar totalmente esvaziado, pobre de significado, tá? Que ele tem função justamente de matar a linguagem e o debate público, ou o debate da tomada de decisões, que é, para o Harvey Williams, o coração da democracia. Okay? Então, a democracia vai ser revestida tanto nos seus espaços de tomada de decisão específicos, como uma mesa diretora ou um departamento da prefeitura de alguma cidade, até o grande debate público de políticos em uma eleição, se dizendo os gerentes. Okay? E aqui nós temos a profecia se consolidando, com Trump e Dória se tornando figuras, quem sabe o Dória talvez seja o próximo presidente. Tá? Trump provavelmente vai para o segundo mandato. Okay? Então, como essas figuras fazem essa transição da linguagem e da mentalidade do mundo corporativo para o espaço político e público. Okay? Bom, então, agora, mesmo no âmbito das profissões, então pense sendo um professor, tá? Ou pense sendo um médico agora lutando contra o coronavírus, seja um engenheiro atestando barragens da Vale, okay? O que vale para você não são suas habilidades, seus conhecimentos técnicos e principalmente a sua habilidade de fazer o que é certo, o que você sabe que é tecnicamente correto. Vale é você entregar e atender as demandas do que vem de cima, principalmente se estiver na linguagem do que vem de cima, certo? Bom, aqui a ideia para o Harvey Williams é o seguinte, seja a alfabetização de crianças ou a construção de sonar para submarinos, tudo vai ser reduzido à mesma linguagem de publicitário, o mesmo jargãozinho comercial, que é o significar absolutamente nada. Okay? Essa mistura de moral, essa mistura do discurso do mérito, do esforço, tá? Com um discurso gerencial que, na real, é simplesmente a redução do técnico, a redução do seguro, tá? A redução da competência a uma linguagem produtivista, que significa a redução cada vez mais da qualidade efetiva do que é feito em prol do lucro fácil. Ok? Bom, por último, tá? A elite mais poderosa, a elite financeira e corporativa. Claro, para o Harvey Williams é de longe a mais poderosa. Os salários e os bônus desse grupo vai fazer os outros ser piada. Então, aqui a gente está falando de 7 dígitos, tá? Comparado com salários de classe média dos outros grupos. Agora, para o Harvey Williams, esse grupo nunca teve tanto poder na história. Tá? A gente tem uma nova configuração social e institucional. Ao ponto em que, e aí é o outro aspecto que ele vai dizer, que como as democracias foram completamente erodidas, de que não existe uma decisão que será tomada por um Estado democrático de direito que seja capaz de contrariar os interesses do mercado financeiro e das grandes corporações. Ao ponto em que, se você pegar o noticiário todo dia, todas as notícias do dia, principalmente as notícias do mundo da política, tá, vão ser sucedidas pelo noticiário do mercado, então nós vamos saber como o mercado reagiu às notícias, como o mercado reagiu à decisão do governo, qual o humor do mercado hoje. Okay? Então, coronavírus, morreram 1.500 pessoas hoje. Ah, mas olha que ótimo, a bolsa subiu 1%, então está tudo bem. Ou o governo vai tomar uma nova medida que vai aumentar o valor recebido por pessoas com deficiência no Brasil. Ah, o mercado reagiu mal, porque isso significa o impacto nas contas públicas de tantos bilhões, então a Bovespa caiu tantos por cento. Então, para o Harvey Williams, as democracias estão na mão da City, em Londres, Wall Street, tá? No nosso caso, Avenida Paulista. Okay? Então, agora, o que é fundamental aqui é entender o seguinte, esse discurso do mercado, na verdade, ele é fortemente baseado em dinheiro público, tá? Que é submetido, e os serviços públicos, tá? São submetidos à lógica do mercado, ao discurso, tá? E ao próprio controle direto, quando a gente fala de privatização, terceirização e consultorias. Okay? Então, essa elite financeira senta no ápice da pirâmide e que vai ter o poder ainda mais consolidado à medida em que, por exemplo, os sindicatos, a igreja e outras instituições têm um poder cada vez mais reduzido. Okay? Então, para o Harvey Williams, o que isso significa na prática? Significa que as democracias perderam completamente a sua capacidade de atender aos interesses públicos e coletivos, em primeiro lugar, pela configuração das instituições, segundo, pela própria maneira como a linguagem no espaço democrático está articulada. Isso significa que o Estado democrático vai ser tão emulado, mutilado, triturado, tá?
e se torna uma marionete das mentalidades corporativas, em que mesmo em uma pandemia, tá, em que nós temos milhares de pessoas morrendo todos os dias, a grande preocupação, por exemplo, é como isso vai impactar os cofres públicos, quando na prática o que você está pensando é o quanto de dinheiro público ainda vai restar para ser deslocado para o mercado, seja em forma de juros, tá? Seja em forma de pagamento de dívidas que o Estado perpetuamente faz com o mercado financeiro, seja na capacidade do Estado fazer investimentos, aspas, que é contratar serviços públicos, ou criar serviços privados, ou criar estruturas para que o mercado possa existir, como por exemplo logística. Okay? Então, mesmo o interesse público da vida, que seria o valor básico de uma democracia, tá, é submetido a um nível inferior quando os interesses da elite do poder são colocados acima. Ok? Bom, já falei demais, foi o meu vídeo mais longo, mas a gente fecha aqui então o que seria a teoria crítica das elites, tá, com o Harvey Williams e o seu diálogo com o Wright Mills. Bom, gente, beijo, até o próximo vídeo.